Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso episódio de hoje. Nós vamos estar trazendo uma convidada ilustre, tá? Esperem aí que agora eu vou apresentar. Como esse mês é um mês especial das mulheres, nós vamos ter assunto muito interessante para tratar com vocês. E aqui nós temos o Dr. José Ribeiro, que também faz parte do nosso podcast, o Saúde-se. E agora eu vou falar com vocês do nosso patrocinador Farmácia Artesã. A farmácia de manipulação artesã há 18 anos em Manaus, promovendo fórmulas personalizadas, desde suplementos e dermocosméticos e fitoterápicos, tudo criado de maneira única para promover qualidade de vida e saúde e bem-estar para a população manauara. Tá? Então, gente, hoje nós vamos ter uma convidada aqui que, olha, eu vou falar pra vocês, foi muito difícil marcar com essa pessoa. E aí, eu vou falar o currículo dela e agora a gente apresenta ela de uma melhor forma. Nós vamos ter aqui a doutora Ivone Presipioca, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com título especialista em ginecologia e obstetrícia, com foco direcionado para terapias hormonais inteligentes, menopausa, emagrecimento, medicina integrativa, visando melhor performance e qualidade de vida das mulheres de todas as idades, e especialmente as mais maduras. Então, para você, mulher, que já fez os seus 40 anos e tá doida aí para dar uma melhorado, um up na sua qualidade de vida, não perca esse podcast, vamos assistir ele todinho, porque vocês vão amar os assuntos, tá? Doutora Ivone, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer em estar aqui. Foi difícil conciliar a agenda, mas hoje a gente está aqui e à sua disposição. Sim, com certeza. A agenda dessa mulher, eu vou falar pra você, difícil demais encaixar. Mas, enfim, eu queria... Fala aí alguma coisa, doutor. Não, eu vou fazendo observações, assim. Então tá. Você é o Batman, eu sou o Robin, eu sou o ajudante. Assim. Então vamos lá, Robin. E eu sou a Mulher Maravilha. Pronto, então. Estamos fechados. Eu vou começar perguntando uma pergunta bem básica, mas assim, eu tenho visto isso muito no nosso Instagram, que toda vez que a gente fala desse assunto, ele é muito mais visualizado, que é começando a falar sobre as mulheres do 40+. Então, doutora, o que uma mulher precisa fazer depois dos 40 para melhorar a qualidade de vida dela de uma forma geral? 40 anos é exatamente a fase de início de transição entre o período da mulher em que ela tem a fase reprodutiva e a menopausa. É a fase de perimenopausa que a gente chama. Hoje a gente já entende que essa mulher, ela tem que fazer um tratamento preventivo de menopausa para ela fazer a passagem de forma suave, de forma leve e que não tenha tanto prejuízo para a saúde física e mental dessa mulher. Então, assim, a gente vai, durante o podcast, dar muitas dicas muito legais do que a gente precisa fazer. Mas, basicamente, toda mulher precisa fazer os seus exames de saúde anuais, a sua rotina anual, e precisa começar a pensar em reposição hormonal e suplementação, especialmente quando chegamos aos 40 anos, em que a gente começa a ter perdas do nosso corpo fisiológicas, que são normais, mas que não precisam ser necessariamente agregadas a gente, porque a gente tem como combatê-las. Então, sim, só precisa ter boa orientação e ter um bom direcionamento. Que bom. E assim, eu já ia te perguntar, você já falou sobre os exames anuais, mas tem algum específico que a mulher não pode deixar de fazer de maneira alguma, se ela tivesse assim que escolher, ou porque tem uma restrição financeira, ou qualquer coisa assim? Tem algum que ela precisa priorizar durante a vida dela? A partir dos 40, acho que não dá para deixar de fazer o exame de mama, tá? Que pode ser a ultrassom e mamografia, ou um ou outro. Eles se somam, eles são exames diferentes, com intenções diferentes, e eles agregam coisas diferentes. Mas mulheres, por exemplo, que não tiveram filhos, preferencialmente vão fazer ultrassom. O exame preventivo, que é anual, e acho que transvaginal não pode deixar de acontecer. Além de exames de sangue, que são uma rotina mais acessível, mais fácil a qualquer bolso.
Olha, mulher, abrindo um parêntese aí, não tem isso de que o exame de mama dói não, tá? Aquela mamografia, por exemplo, é super tranquila, já fiz várias vezes, eu vejo muita mulher falando assim, porque dói demais, eu não senti nada, e eu acho assim que vale a pena você deixar o medo de lado, e a vergonha também, tem muitas mulheres que passam também por a questão da vergonha de fazer o exame íntimo e tudo mais, e eu acho que a gente tem que deixar isso de lado e fazer o que tem que ser feito. E vamos combinar uma coisa, né, Silene? A pequena dor que tu pode sentir, o pequeno desconforto que tu pode sentir quando você está fazendo o exame é muito menor do que a dor de descobrir um câncer avançado. Então, com certeza, assim, não tem que se pensar. Tem passos que têm que ser dados e algumas pessoas têm mais dificuldade e outras menos, mas esses passos têm que ser dados. Com certeza. Super concordo, doutora. E vamos lá, eu vou entrar agora num assunto bem polêmico, que alguns são a favor, outros são contra, que é a questão da modulação hormonal. Modulação hormonal, favor ou contra? Super a favor, super contra quem é contra, tá? Por quê? A gente tem modulação hormonal desde a hora que nasceu, até o dia que você está ali e entra na menopausa. Nessa fase, você começa a perder hormônios. E aí, só porque você perdeu os hormônios, você não vai repor? Quando acaba qualquer coisa na sua geladeira, você não vai no supermercado e compra? Então, se acaba seu estoque de hormônio, por que você não pode ir na farmácia e comprar e repor aquilo que te faz bem, aquilo que está te dando saúde? Existem tabus, hormônio dá câncer, hormônio isso, hormônio aquilo. Gente, o hormônio da câncer veio de um estudo direcionado, muito mal interpretado, muito mal divulgado, que, em português bem claro, ferrou a maioria das mulheres da minha geração e da geração anterior à minha. Por quê? Porque todo mundo, ao invés de se aprofundar no estudo e saber o que ele realmente dizia, começou a ler o resuminho e espalhar que hormônio da câncer, hormônio da câncer, hormônio da câncer. Então, isso causou um prejuízo monstro para as pessoas. Quando você nasce, a sua mãe está inundada de hormônio. Quando você vai crescendo na adolescência, você tem chuvas e mais chuvas de hormônio. Você tem câncer. Onde é que dá a maioria dos cânceres? Quando é que predomina câncer de mama? Depois dos 50, depois dos 60, quando o hormônio já foi pro lixo, já foi pro zero. Então, o hormônio não causa câncer de jeito nenhum. Gente, apaga isso da cabeça. Hormônio não causa câncer. Alguns cânceres em atividade são contraindicação para reposição de um ou outro hormônio. Só que nós, mulheres, somos complicadas até nisso. A gente é regida por vários hormônios. E se você não pode repor um, você pode repor outros. E você vai ter mais qualidade de vida. O que você não pode é viver morta e achar que está viva. A impressão que dá, assim, que até os 30 anos os hormônios, eles vão meio que... Eles fazem a gente se movimentar, né? E depois, quando eles começam a baixar, é normal, assim, algumas sintomas, por exemplo, falta de ânimo, falta de disposição para fazer as coisas, para enfrentar as coisas da vida, né? A gente conseguiu, com a medicina, estender muito a vida humana. Então, assim, antigamente a expectativa de vida, sei lá, era 40, 50 60, anos. Eu tive apendicite com 23 anos. Se fosse antes do advento do antibiótico, por exemplo, talvez eu tivesse morrido com 23 anos, né? Assim. Então, hoje em dia, por causa dos avanços da medicina, a gente estendeu muito a vida. E aí acaba tendo essas necessidades da gente poder... Porque, assim, não basta só viver muito, mas as pessoas, elas estão interessadas em viver bem também, né? Não adianta viver muito e se arrastando. As pessoas estão interessadas em viver bem também. E a reposição hormonal para a mulher entra muito nisso, né, doutora? Quando começar a pensar em repor e se existe uma idade máxima também de reposição? Então, eu sou meio polêmica nesse assunto, tá? Acho que vocês talvez tenham convidado a pessoa errada, mas ou certa, graças a Deus, né? Ver. Então, assim, tá eu penso, e depois eu vou te explicar o porquê baseado na minha experiência pessoal. Eu penso que hoje a gente tem que tratar a reposição hormonal de forma preventiva, a menopausa de forma preventiva. Porque a grande vilã da menopausa, a grande vítima da menopausa é o cérebro da mulher e o sistema cardiovascular. Então, pegando o gancho do que você falou, antigamente uma mulher vivia até os 60, entrava na menopausa perto dos 50, de 50 a 60, 10 anos de sobrevida, se bem ou mal, era o que tinha para aquele momento.
Hoje, a gente está vivendo 90, 95. Então, viver dos 50 aos 90 mal é metade da sua vida.